Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor. Amém, amém mesmo, irmãos? Amém. Certeza? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de 2 Reis, em seu capítulo 4. Enquanto os irmãos abrem vossas Bíblias, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Isaac, e também pelas intenções da minha esposa, meu irmão que está aqui em cima. Que Deus abençoe a vida de vocês e toda a igreja. Confesso que eu ficaria tranquilo e honrado em ouvir muitos dos vasos que estão na nave da igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, amigos, mas aprove Deus de me colocar como canal de bênção para a tua vida. E o desejo do meu coração eu te apresento, que eu quero que Deus fale poderosamente conosco nesta noite. Os irmãos que encontraram digam amém. Mas vamos seguir a leitura num só pensamento, numa só tradução, como está aqui na TV da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Leia a igreja o versículo de número 2, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3. Versículo 3 eu vou ler. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Versículo 4, os irmãos em uma só voz. 1, 2, 3. Versículo 5 eu vou ler. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si teus filhos. E ele lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Versículo 6, vamos ler todos juntos? E sucedeu que, cheia toda, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Dê um glória a Deus por essa palavra. Se você tiver motivo em sua casa, no seu dia a dia, dê um glória a Deus aí bem forte. Eu vou te ajudar. Você está aqui nesta noite com respiração, com vida, perfeito. Temos motivo de sobra para adorar ao Senhor Jesus aqui nesta noite. Amados, diante desta palavra que o Senhor colocara em meu coração, eu entendo que o nosso Deus, o eu sou, Ele não sai do controle da nossa vida. Diante de tantas adversidades que nós passamos, o eu sou, Ele não sai do controle da nossa vida. Nós entendemos que todo texto que nós lemos, há um contexto, que toda ação há uma reação, que todo cenário há um motivo. E nós estamos diante de uma palavra, no qual imagino que assim como eu, por muitas das vezes nós ouvimos especificamente sobre o azeite da viúva. Mas interessante que nós lemos, já nos primeiros versículos, que esta mulher, diante dessa situação, ela passou por algo difícil, que foi a perda do seu esposo. E quando eu
tenho oportunidade de em casa estar estudando a palavra, um dos costumes que eu tenho, e hoje foi na hora do almoço lá em casa, pastor Isaac, eu fiz questão de esboçar essa palavra para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. E eu me lembro que a minha filha mais nova, que está na escolinha, tem o costume de falar: eita glória. Eu falei: se minha filha glorificou, o negócio vai ser bom. É um costume meu, todas as vezes que eu ministro na casa do Senhor, quando não é para minha família na mesa, é para minha esposa no nosso quarto, falei: eu preciso agora de um tempo seu, para eu pregar para você o que Deus colocou no meu coração. E eu vejo que, diante dessa curiosidade que eu tenho dentro da palavra, o Senhor me fez estudar um pouco, não só sobre esta viúva e o azeite que está em questão aqui nesta palavra, mas se nós formos folhear alguns livros, algumas obras literárias, nós vamos ver que um grande estudioso, Flávio Joséfo, ele, em suas palavras no livro A História dos Hebreus, ele vai nos dar indícios que o esposo dessa viúva, ele tinha o nome de Obadias. E se nós formos folhear um pouquinho a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de 1 Reis, em seu capítulo 13, versículo de número 8, nós vamos ver que Obadias, ele era mordomo do rei Acabe. E em determinada situação, nós vamos ver nesse mesmo capítulo, que Obadias, ele tinha sob os seus cuidados por volta de 100 profetas, que a Jezabel, esposa do rei Acabe, ela fez um plano de estar perseguindo os profetas do Senhor. E Obadias, o esposo desta viúva em questão que nós estamos falando, ele tinha essa responsabilidade, quando nós lemos no capítulo de número 18 do livro de 1 Reis. Mas pastor Isaac, se nós vamos folhear um pouquinho mais e irmos para o nosso capítulo 19 do primeiro livro de Reis, nós vamos ver que não mais eram 100, eram cerca de 7.000 profetas. Quando Elias diante de Deus disse: será que sobrou só eu? Ou sobrou só eu? Não, Deus disse: olha, tem cerca de 7.000 ainda. E eu entendo que esses 7.000, ele estava nos cuidados de Obadias. E se nós formos folhear um pouco mais as obras literárias hebreias, nós vamos achar que Obadias, ele tinha uma grande dívida com um tal de Jorão. E se nós formos pesquisar um pouco mais, esse moço, esse rapaz que Obadias tinha essa dívida, era filho do rei Acabe. Há indícios que Obadias, ele investiu todos os seus bens em favor de cuidar dos profetas de Deus que estavam sendo perseguidos por Jezabel. Pois bem, Obadias morreu. Toda essa dívida gerada por Obadias para cuidar dos profetas de Deus ficou para sua esposa, ficou para sua família. E como nós vemos na palavra do que nós lemos, essa esposa, ela estava preocupada com essa dívida que ela tinha. E ela sabia, como costume daquela época, quando havia dívidas do seu esposo, digamos assim, os seus filhos, eles eram levados como forma de pagamento. Imagino eu que essa dívida era muito grande. Essa dívida era muito grande, que possivelmente essa mãe nunca mais veria os seus filhos. Eu vejo que hoje nós temos um mal do século chamado depressão, estresse, ansiedade. E eu vejo esses 3 problemas nessa mulher. A depressão como um problema ligado ao seu passado, a perda do seu esposo. O estresse ligado ao seu presente, com a preocupação com essa dívida que ela tinha. E a ansiedade visando o futuro, com o que poderia ser da vida dos seus filhos ou dela, se ela não conseguisse pagar as suas dívidas.
Deixa eu viajar um pouco na palavra e dizer que a própria Bíblia nos dá resposta para isso. Nós vemos lá no livro de Hebreus que o nosso Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu te digo, diante daquilo que você sofreu no passado, enquanto aquilo que você pensa no presente e aquilo que você está preocupado lá no futuro, a Bíblia nos dá a resposta que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há problema difícil para o nosso Deus. Quando o diabo ele arma cilada para acabar com tua vida, para acabar com o teu ministério, Jesus ele vem e ele fala: ei, eu não saí do controle, eu sou o mesmo que operei lá no passado, opero hoje e garanto o teu futuro na glória. É por isso que nós estamos aqui, para declarar que o nosso Deus ele está no controle de tudo, para declarar que nosso Deus está no controle de tudo. E a Bíblia fala que essa mulher ela buscou a Eliseu, dizendo: olha, o Senhor sabe da dívida que meu esposo deixou, era teu servo, temia ao Senhor, tem uma dívida grande para estar agora resolvendo e pagar não sei como. E os irmãos, como bons conhecedores da palavra, sabem que o servo do Senhor, ele perguntou: mulher, o que tu tens em casa? É uma pergunta simples, mas de uma profundidade muito grande. Às vezes nós procuramos recursos, diácono Tiago, muito longe da nossa casa. Às vezes nós pensamos que o recurso para vir milagre na nossa casa está muito longe. Mas não, Deus quer trazer milagre para o que você tem em casa. Não vai precisar você buscar longe para você receber um milagre dentro da tua casa, dentro da tua família. O teu milagre, a base do teu milagre está na tua casa. Eu me lembro que desde quando nós estávamos dirigindo lá a Igreja do Paraíso, nosso pastor Isaac ele é ciente que eu estava sem carro. E por muito tempo nós estávamos vendo uma forma de comprar o carro. E aí um dia minha filha disse, a minha filha mais nova de 9 anos, ela me disse: pai, mãe, esse ano ainda Deus vai dar um carro para nossa família. Aí eu, como pai, eu achei bonito, eu gostei do que eu ouvi, mas eu olhei para a minha realidade. Eu falei: filha, amém, eu recebo. Mas a minha esposa eu falei, amor, difícil, hein? Ela falou: se Deus falou, vai acontecer. E no dia 19 de dezembro, 2023 ainda, o Senhor nos presenteou com um carro que muito além do que a gente imaginava receber da parte do Senhor Jesus. Muito além. Dia 30 de dezembro, o inimigo quis tentar nos entristecer, fazendo com que um carro parasse no meio da Dutra. E eu me vi guinchando o carro por volta de 11 horas da noite, dia 30 de dezembro. E eu lembro que a minha esposa falou: amor, fica em paz, Jesus está nos livrando de alguma coisa, fica tranquilo. Confesso que eu, como homem, eu disse: meu Deus, como assim ficar tranquilo? A gente sonhou tanto com esse veículo, virada de ano, poderíamos ir para muitos lugares. Mas Deus, Ele queria operar do que nós tínhamos em casa. Pois bem, essa mulher, ela recebeu uma ordem de Deus através do servo do Senhor, dizendo: olha, vai, pede vasilhas emprestadas e não poucas, entra no teu quarto, fecha a porta e derrama o azeite. É isso que diz a palavra? Entra no teu quarto, fecha a porta e derrama o azeite. Sabe o que acontece? E eu estava falando justamente isso com a minha esposa.
no dia de ontem. Deus não disse através do seu servo a essa viúva: olha, entra no seu quarto, fecha a porta, espera a vasilha encher, para depois você encher outros vasos. Não, ele falou: entra no quarto, fecha a porta e deita o azeite. Sabe o que acontece conosco? E eu me incluo. Nós às vezes queremos esperar um sinalzinho do milagre, um sinalzinho da bênção, para dar aquele passo. Eu não quero que os irmãos sintam dó, pena de mim, não. Eu estou com meu carro na oficina, já há 3 dias, né, amor? Aproximadamente. E nós fizemos algumas reformas em casa, para o carro ficar bem guardado, portão, pedreiro. E eu fiquei meio desprevenido financeiramente falando. E aí o meu irmão falou: mano, eu quero ir na igreja com você hoje. Eu falei: vamos. Aí nós estamos acostumados, pastor Isaac, a no Uber caber 3, né? E nós irmos para a igreja. Aí eu pensei, eu falei comigo, eu falei: mano, pode vir, que nós vamos para o culto. Eu falei: amor, meu irmão está vindo para cá. Ele está sabendo disso agora. Meu irmão está vindo para cá. Você segue de Uber com a Lohane, eu vou a pé com ele. Eu moro lá no Micael. Aí eu falei: mano, você topa? Ele falou: topo. 5h10 na sua casa. 5h10 estava lá. Nós viemos, cheguei, encontrei com a minha esposa, coloquei meu terno, estou bonito agora. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por que eu fiz isso? Eu precisei viver isso hoje para pregar isso para vocês. Tem momentos que nós não precisamos ver o milagre aparente em nossa vista, em nossa visão humana, para nós começarmos a fazer a obra do Senhor Jesus. Sabe o que está acontecendo ultimamente? O povo de Deus está esperando os sinais do céu, da terra, na água, na chuva, para começar a dar passo, para garantir o milagre na tua vida. Sabe o que eu aprendi há muito tempo atrás com o meu pai? Eu me lembro que o meu pai me contava um testemunho, que eu nem sei se é verídico, mas havia um homem que ele pedia um carro para Deus, pastor Isaac. Eu acho que o pastor até ouviu já esse testemunho. Esse homem, ele pedia um carro para Deus, e às vezes esse irmão era taxado por louco. Ele passava na rua e começava: estou dirigindo meu carro. Eu falo assim: nossa, homem louco. E ele para todo lado que chegava na igreja: olha, estou dirigindo meu carro. Eita, que homem louco. Saiba de uma coisa, isso foi um ato de fé que esse homem conseguiu, para ter a certeza que o milagre iria chegar. Eu já contei esse testemunho muitas vezes aqui. Mas eu, diante da medicina, era para eu nem estar aqui pregando isso para vocês. Esse homem que você vê hoje aqui com 1,84 m, mais de 90 quilos, minha esposa continua falando que eu estou gordo, irmãs, acredita? Eu tive 56 quilos depois de uma depressão muito forte. 56 quilos. O inimigo tentou contra a minha vida muitas vezes. O inimigo tentou contra o meu ministério muitas vezes. Mas eu não abaixei a minha cabeça. Eu tinha uma mãe que não deixava de orar por mim. Eu tenho uma esposa que não deixa de orar por mim. E eu estou aqui diante de vocês para declarar que mesmo diante do problema, que mesmo diante de tanta dificuldade, eu não esperei sinal do céu, da terra, da chuva, da água, para começar e continuar caminhando diante, para ver o meu milagre chegar em minha casa. Essa mulher, diante da palavra lançada, ela começou a deitar o azeite. Deixa eu viajar um pouco na palavra. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino que o primeiro vaso que ela foi encher, deixa eu viajar um pouquinho na palavra. Imagino eu que era o vaso da alegria. Faltava alegria na casa dela, e ela começou a encher. E pelos olhos da fé eu posso ver aqui muitas famílias que não têm alegria completa em sua casa, muitas famílias sendo destruídas pelo diabo, ou por vícios, ou por mentiras. Mas nesta noite o Senhor vai encher a botija da alegria na tua vida, na tua casa. Algo novo vai acontecer na tua vida.
Só que para isso acontecer, Deus quer uma atitude sua, Deus quer uma atitude minha, atitude de vencedor. Não espere ver o milagre aparente para você dar um passo para Jesus. Isso é fácil, irmãos. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a prova daquela que nós esperamos. Você sabe o que é isso? É você lutar contra você mesmo. É você lutar contra as suas próprias vontades. É você lutar contra os seus próprios anseios. Ei! Deus, Ele é contigo, mas é necessário você dar um passo. Eu imagino que nesse intervalo da morte do marido dessa viúva, até encontrar o servo do Senhor, ela viveu um silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, ele nos desespera, irmãos. O silêncio de Deus, ele acaba com o nosso dia a dia. Você fica perdido, você fica perplexo em saber, e aí? Deus está me vendo? Deus está ou não está trabalhando? Não estou ouvindo nada, não estou ouvindo barulho. A Bíblia fala que lá no vale de ossos secos houve um grande barulho, mas eu não estou vendo será que Deus está me ouvindo? Olha, quando Deus se cala, tenha fé que Ele está